Amém. Vamos fazer uma oração. Assim como estamos sentados, vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado seja tu nome, porque tu eres um Deus todo-poderoso, um Deus bondadoso, um Deus que permite reunir-nos aqui para estudar tu santa palavra, para reflexionar, escuchar tu voz. Senhor, te necessitamos muito. Por favor, Padre, permaneça neste lugar, permaneça também em cada igreja, em cada hogar, com cada internauta, cada oyente da rádio. Senhor, que esta noite, através do poder do Espírito Santo, tu puedas, Senhor, obrar o maior de todos os milagros, que é a conversão, a transformação del coração, de la vida de cada um de nós. Sabemos, Padre, que há pessoas que estão sofrendo, há pessoas passando por lutas, com dolores, com problemas, enfermidades, situações, Padre, terríveis. Esta noite, Senhor, entregamos essas pessoas todas em tus manos de amor, e que quando abrirmos tu santa palavra, que o Espírito Santo toque nosso coração, para que realmente cada um tenha um encontro personal com Cristo Jesus. Te lo pedimos, te lo agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito buenas noches. Mais forte, muito buenas noches. Estamos felizes, contentos, sim ou não? Sim, sim. Quantos estão felizes? A ver, levante a mão. Felizes, contentos, levantemos as mãos. Repita comigo: eu estou feliz, porque Jesus está em meu coração. Amém. Que assim seja. Que Jesus esteja e permaneça sempre em tu coração e em meu coração. Amém. Um saludo especial a los amigos que estão acompanhando este programa em vivo, em direto, em uma igreja adventista. Há igrejas por todo o país conectadas com nós através do canal executivo de la Nuevo Tiempo. Bem-vindos, bendiciones a ti e a toda a família. Graças também a los internautas que cada noite, noite tras noite, ha participado desse programa. E a los amigos de la rádio, um abraço, bendiciones a ti e a tu família. Muito bem, antes de abrir a Bíblia para começar o estudo de hoje, me gostaria de enviar um saludo muito especial a algumas igrejas que estão conectadas com nós. Um saludo à igreja de Espeleta, Buenos Aires. Um abraço a todos. E um saludo especial à igreja de Cañada de Gómez, Santa Fé. E também à igreja General Henrique Godoy, Rio Negro. E um saludo muito especial a Roque Sainz Penha, Chaco. Está bem assim? Está bem. Muito bem. Um saludo para Libertador General San Martín, Ledesma Rui. Está bem? Rui? É assim. Ok, e um saludo para os hermanos da igreja de Quines, em São Luís. E claro, um saludo a los amigos, funcionários, servidores, e também a los que estão passando por algum tratamento em la Clínica Adventista Belgrano, e também a los que nos acompanham no Sanatório Adventista del Plata, em Puigari. Temos 200 habitações de pessoas em Entre Rios acompanhando esta programação. Um saludo a todos. Hermanos, esta semana satelital não termina aqui, não termina esta semana. Esta semana é uma semana especial para a Argentina, solamente para a Argentina, exclusivo, especial. E dentro de 2 semanas, dentro de um mês mais, nós vamos ter outra semana satelital, a última esperança, que será
para toda Sudamérica. E eu vou predicar não de uma plataforma, de um púlpito como este. Eu vou predicar a partir de uma casa. Eu vou estar em uma casa com uma família, reunidos em uma casa. E a partir desta casa vou predicar para todos os hogares, os grupos pequenos, para as igrejas também. Vamos ter uma semana diferente, muito interessante. Será a partir do 23 de novembro até o 30, a las 8 da noite, de mi casa para tu casa, de mi hogar para tu hogar. Vamos sentar, tomar um juguito de naranja, aí charlar um pouco, abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus. ¿Les parece bem? Assim será em novembro. Ok. Agora sim, irmãos, vamos abrir a Santa Bíblia. Há Bíblia aí? A ver, onde está a Bíblia? Aí está a Santa Palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. E o tema de hoje, meus amigos, é realmente um tema impactante. Nós queremos estudar acerca do sello de Deus. E para entender esse tema, necessitamos abrir a Bíblia e ler alguns versículos. E vamos começar com Apocalipse capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Está escrito: Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasse vento alguno sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhum árbol. Então vi a outro ángel que subia del este, e tinha el sello de Deus vivo. Clamou a gran voz a los 4 ángeles que haviam recebido poder de dañar la tierra y el mar, e les dijo: No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mis hermanos, mis amigos, este es un capítulo increíble. Esta es una cita muy importante para nuestros días. Prepara tu coração para entender lo que significa esta parte de Apocalipse. O versículo 1 apresenta 4 ángeles de pie em los 4 ângulos de la tierra. Já sabemos que los 4 ângulos de la tierra representam los 4 puntos cardinales. ¿Ok? Los 4 ángeles estão deteniendo los vientos. Estão deteniendo los vientos com um propósito específico. Ou seja, a mano de Deus está extendida sobre nós. A mano de Deus está sobre a terra, os seres humanos, as nações, as pessoas. Isto significa ou representa a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Ok? Ou seja, Deus está permitindo que cada um de nós tenha um tempo mais, um pouquito mais de tempo, para ter um pouco mais de oportunidades, a fim de tomar uma decisão por Cristo através de sua palavra. Pero la razão principal por el qual los 4 ángeles estão deteniendo los vientos aparece no versículo 2. O versículo 1 apresenta os 4 ángeles deteniendo os ventos, ok? Pero en el versículo 2 explica por que os ángeles aún estão deteniendo os ventos. Vamos a ver por quê. Versículo 2, Apocalipse 7, versículo 2, e aparece a cita em tu pantalla. Vamos a ver. Entonces vi a outro ángel que subia del este, e tinha el sello de Deus vivo, e clamou a gran voz a los 4 ángeles que haviam recebido poder de dañar la tierra y el mar. Hasta aqui. Mis hermanos, mira esta visão apocalíptica.
Primeramente, 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos. Esto representa la protección divina. Dios ha protegido la humanidad. La mano de Dios está sobre ti, sobre su familia, sobre su hogar, sobre su vida espiritual. La mano de Dios está sobre nosotros. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué esta protección? ¿Por qué Dios aún detiene los vientos? ¿Cuál sería el objetivo divino? Ahí está el versículo 2 que leemos. El versículo 2 explícanos que mientras los ángeles detienen los vientos, aparece otro ángel. Aparece otro. Este otro es el ángel de número 5, porque ya habían 4 ángeles. Aparece otro en el versículo 2 y está escrito de la siguiente manera: este otro ángel tenía en sus manos el sello de Dios. Mira, hermanos, este quinto ángel que subía del este, tenía el sello de Dios. ¿Para qué cosa? Para proclamar, para enseñar, para sellar, para cumplir la misión. Mientras los 4 ángeles detenían los vientos, apareció este otro para dar un mensaje, para dar un estudio bíblico, para enseñar un principio, para explicar una doctrina, para ayudar a las personas a comprender mejor lo que realmente significa el sello de Dios. O sea, hermanos, este mundo solamente está como está. O sea, este mundo aún está de pie, nosotros estamos vivos, las personas están vivas por una razón, por una razón. O sea, la Bíblia habla que yo soy pecador, tú eres pecador, todos somos pecadores. ¿Sí o no? ¿Somos pecadores o no somos? A ver, vamos conversar un poquito. ¿Tú eres pecador? ¿Seguro? Otra vez, ¿tú eres pecador? ¿Cuántos son pecadores? Levanten las manos. Solamente los pecadores. Los santos no necesitan levantar las manos. Solamente los pecadores. A ver, yo estoy levantando las dos porque soy pecador. Tú eres pecador. Muy bien. Ahora me responda una pregunta. ¿Cuál es la paga del pecado? Otra vez. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Y por qué tú estás vivo? ¿Por qué tú estás vivo? Claro, por la gracia de Dios. Eso aparece en el versículo 1. Dios está deteniendo los vientos y está manteniendo tú y yo vivos. Estamos vivos. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia. Ahora, ¿por qué Dios te mantiene vivo? ¿Por qué? ¿Porque tú eres una persona espectacular? No. ¿Porque tú eres una persona perfecta? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un mensaje para ti. Porque Dios desea salvarte. Dios desea transformar tu vida y tu corazón. Dios desea colocar en tu frente, el sello de Él. Amén, hermanos. Por eso este mundo aún está de pie. Porque en el versículo 1 los 4 ángeles aparecen deteniendo los vientos. Pero en el versículo 2 aparece otro ángel clamando a los 4. Clamando a los 4. Para que pudiera dar un poquito más de tiempo para que este quinto ángel pudiera predicar, enseñar, llevar este mensaje del sello de Dios a todas las personas. Amén. Ok, eso está claro. Ahora viene una pregunta interesantísima. Bueno, Pastor Luis, tú podrías preguntarme. Ok, já sei que há um sello que necessita ser ensinado a todos os seres humanos, pero qual é o sello de Deus? O sello de Deus seria a ver, a conversão? Seria o bautismo? O sello de Deus seria falar em línguas estranhas? O sello de Deus seria fazer a señal de la cruz, assim, como mais ou menos assim? Não. Qual seria? Que significa? ¿Dónde está el sello de Dios? Porque necesitamos entender y saber cuál es el sello de Dios, que es tan, pero tan
tan importante que a Bíblia habla que este quinto ángel clamou a los quatro, clamou pedindo tempo, pouquito mais de tempo para predicar, para ensinar, para sellar a las pessoas em suas frentes. Te vou mostrar onde está esse sello. Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 8, livro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16. Aqui estamos, Isaías capítulo 8, versículo 16. Esse é um versículo clave para essa noite. Está escrito, hermanos, de la seguinte maneira: ata el testemunho. Isso está aparecendo em pantalla, hein? Ata el testemunho e seja a lei entre mis discípulos. Hasta aqui. Mira como está escrito em la Bíblia: ata el testemunho e seja a lei entre mis discípulos. Em outras palavras, o sello de Deus está em la lei de Deus. Outra vez, o sello de Deus está em la lei de Deus. La lei de Deus são os 10 mandamentos escritos por el dedo de Deus. Los 10 mandamentos foram escritos especialmente por Deus. Mira, toda a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados por el Espírito Santo. Pero los 10 mandamentos foram escritos por Deus com seu próprio dedo. E os 10 mandamentos foram escritos 2 vezes, porque a primeira vez Moisés quebrou as tablas de la lei, e por segunda vez Deus escreveu com seu dedo os 10 mandamentos. E o profeta Isaías está confirmando que o sello de Deus que aparece em Apocalipse está em la lei de Deus. Bueno, aí temos mensagem extremamente positivo e ao mesmo tempo temos uma preocupação. Ao mesmo tempo temos uma preocupação. Qual seria a preocupação? A preocupação seria que há muitos cristianos, há muitos evangélicos que pensam e que predicam que a lei de Deus foi abolida. ¿Ha escuchado esto por aí? ¿Ha escuchado? A ver, quantos escucharam este tipo de predicação por aí? Ok, aí temos um problema e uma preocupação. ¿Por quê? Porque se o profeta Isaías confirma que o sello de Deus está em la lei, em los 10 mandamentos, como quedaria a situação de uma pessoa, ou de uma igreja, ou de um movimento que predica, que ensina que a lei foi abolida? Se a lei foi abolida, se não há lei, se os mandamentos foram abolidos, então não há sello de Deus. E se não há mais sello de Deus, então as pessoas estariam preparadas para receber o sello de la bestia. Então, quando um pastor, quando um missionário, quando um sacerdote, quando uma pessoa predica por aí, dizendo que a lei foi abolida, esta pessoa não está consciente de lo que está falando, de lo que está predicando, porque esse tipo de prédica está preparando pessoas e gerações para receber a marca da bestia. Porque, de acordo com a Bíblia, de acordo com o profeta Isaías, o sello de Deus está em la lei de Deus. Assim que é impossível saber que o sello está em la lei e a lei foi abolida. Como? Isso é impossível. Então, amigos, a lei de Deus não foi abolida. Jamás. A lei de Deus permanece, todavia permanece e permanecerá para sempre. E se tu crees, diga amém. Claro. Agora, existem 3 palavras em la Bíblia que são palavras sinônimas para este tema. Ou seja, a primeira palavra seria sello, a segunda palavra seria señal,
a terceira palavra seria marca. Eu posso dizer assim: a marca de Deus, o sello de Deus ou a señal de Deus. São três palavras que significam lo mesmo. Agora, nós não temos tanto tempo aqui, porque estamos em televisão, e televisão os minutitos são contados. Não há tanto tempo para mostrar tantos versículos. Assim que vou rapidamente mostrar-te em los 10 mandamentos o sello de Deus. De uma maneira assim, al toque, rapidamente. Vamos a ver então. Abramos a Bíblia em Éxodo capítulo 20. Livro de Éxodo capítulo 20. E antes de ler Éxodo capítulo 20, antes de ler, eu necessito explicar-lhes uma coisa. Um sello, para ser um sello, necessita ter três características. Um sello necessita ter três características. Porque se não las tiene, não é um sello. A primeira característica de um sello é o nome del dueño del sello. O nome. A segunda característica seria a função ou o cargo, a função del dueño del sello. E a terceira característica seria o território donde esta pessoa, dueña del sello, domina, administra, coordina. Três características: nome, função ou cargo e a extensão territorial, ou seja, o território que a pessoa domina. Quando nós leemos os 10 mandamentos, temos que considerar qual de los 10 mandamentos contiene ou tiene o nome de Deus, a função de Deus e o território donde Deus é Deus. Ok? Assim que nós poderíamos ler todos os 10 mandamentos. Como não temos tempo, vou solamente a mencionar, vou citar, vou mencionar algumas pequenas partes de cada mandamento. Mandamento número 1, estou mencionando o que está aqui em Êxodo capítulo 20. Mandamento número 1, aparece no versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás outros deuses fora de mim. O segundo mandamento aparece no versículo 4, versículo 5 e versículo 6, onde explica que é proibido fazer imagens e proibido adorá-las, as imagens de escultura. O terceiro mandamento aparece no versículo 7, que diz: no tomarás o nome del Senhor tu Deus em vano, porque o Senhor não dará por inocente al que tome su nome em vano. Agora temos o quarto mandamento, esse vamos saltar, não vamos a ler agora. Vamos para o quinto mandamento, versículo 12, que diz assim: honra a tu padre e a tu madre. Ok? Agora para o mandamento número 6, que está no versículo 13, que diz: não matarás. Agora o sétimo mandamento diz: não cometerás adultério. Mandamento número 8, não hurtarás. Mandamento número 9, não hablarás contra tu prójimo falso testemunho. E último mandamento, versículo 17, não codiciarás la casa de tu prójimo, não codiciarás la esposa de tu prójimo, nem su servo, nem su criada, nem su boi, nem su asno, nem coisa alguna de tu prójimo. Mira, hermanos, nós mencionamos, aunque rapidamente, mencionamos 9 mandamentos. De los 9, ninguno contiene el nombre, la función y el territorio donde Dios es Dios. Solamente que saltamos um mandamento, o mandamento de número 4. Vamos a volver a ele e vamos a leerlo, para ver se este mandamento tiene ou não tiene as 3 características de um sello. Versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. 8, 9, 10 e 11. Acuérdate del día domingo. ¿Qué pasó? ¿No es domingo? ¿Qué está escrito en su Biblia?
Hay que ver otra vez. ¿Qué está escrito en su Biblia? Vamos a leer otra vez. Acuérdate del día domingo para... ¿Ah? Sábado, domingo. Domingo, sábado. Otra vez, domingo, sábado. ¿Eso está escrito en su Biblia? ¿Y por qué la gente lee sábado, pero guarda domingo? Ahí está, claro. Vamos a leer otra vez, versículo 8. Acuérdate del día, del día sábado, para trabajar. ¿Para qué cosa? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Ahí está el nombre, Señor tu Dios, ahí está el nombre. Vamos a continuar. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Tenemos solamente una característica. Vamos para el versículo 11 y último. Porque en 6 días el Señor hizo. ¿Qué hizo? El cielo, la tierra. Paremos un minuto. Mire, hermanos, ya tenemos el nombre, ¿ok? Ahora dice que en 6 días el Señor hizo. Hermanos, el Señor hizo significa ¿qué cosa? Significa crear. Él creó. O sea, en 6 días el Señor creó todas las cosas. Él hizo. Esta expresión, hacer, crear, es algo que explica-nos claramente cuál es la función de Dios. Dios es el criador, amén, hermanos. Por eso Él hizo. Por este motivo está escrito, en 6 días hizo, Él crió. Dios es nuestro criador. Y aquí está, hermanos, el único mandamiento de los 10 que presenta a Dios como criador. Ese es el único mandamiento de los 10 que presenta a Dios como criador. Y justamente, hermano, justo este mandamiento, las personas por allí, por allá, no aceptan. Dicen que fue abolido. Mira, justo el mandamiento del sábado que habla, que presenta a Dios como criador. Entonces, si nosotros quitamos este mandamiento, si nosotros lo borramos de nuestra vida, ¿sabe lo que estamos haciendo, hermanos? Además de no recibir el sello de Dios, estamos transmitiendo un mensaje de evolución. Porque si no hay criador, si no es posible probar que Dios es el criador, entonces tú tienes que concordar con la teoría de la evolución. Así que tú tienes que creer que nosotros somos descendientes del mono y no de Dios. Mira, cuando se quita este mandamiento, se crea un problema terrible. Un problema terrible. Por eso, hermanos, aquí en el versículo 11 dice, porque en 6 días el Señor hizo, el Señor creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró, ¿qué cosa? Santo. Ahí dice, ¿cuál es el territorio donde Dios es Dios? Cielo, tierra, mar. ¿Cómo está escrito ahí? O sea, Dios es Dios de todo el universo. Amén, hermanos. Por tanto, el 4º mandamiento, el mandamiento de número 4, es el único mandamiento que tiene, que contiene el nombre de Dios, la función de Dios y el territorio donde Dios es Dios. Entonces, este 4º mandamiento es el único mandamiento que está de acuerdo con los principios de un sello. Entonces, mis amigos, el sello de Dios que aparece en Apocalipsis 7, Apocalipsis 9, Ezequiel 20, Éxodo 31, este sello de Dios es el día sábado, es el 7º día de la semana. Por eso la Biblia habla que Dios desea marcar, sellar cada siervo de Él con esse sello.
en la frente, en la cabeza, en los pensamientos, en la razón, en el entendimiento. Por eso tenemos que leer la Biblia y reflexionar. Mientras reflexionamos, mientras leemos, mientras abrimos la Biblia, el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a marcar, a sellar, a señalar a las personas. Amén, hermanos. Por eso la Biblia Sagrada, la Santa Biblia mejor, la Santa Biblia confirma que realmente el sello de Dios está en la ley de Dios. La ley de Dios. Yo creo que quedó claro, ¿sí o no, hermanos? ¿Quedó claro, sí o no? Bueno, entonces una palabrita más. Solamente una palabrita. Mira. Una palabrita más. Los profetas del Antiguo Testamento guardaron ¿qué día? ¿Seguro? ¿Seguro? Los profetas y los patriarcas también. ¿Y qué día Dios descansó? Sábado. ¿Y qué día Jesús descansaba? ¿Y qué día la Virgen María guardaba? ¿La Virgen? ¿La Virgen? ¿María? ¿Qué día María guardaba? Vamos, ¿qué día María guardaba? Sábado. Claro, claro. ¿Y qué día los apóstoles guardaban? ¿Y qué día los seguidores de Jesús siempre guardaron? ¿Y tú qué día guardas? Mira. Por eso somos adventistas del séptimo día. Porque ahí está el sello de Dios. Amém? ¿Tú quieres recibir el sello de Dios? ¿Sí o no? ¿O prefieres la marca de la bestia? ¿Ah? A ver, ¿cuántos desean recibir el sello de Dios? A ver, el sello de Dios. Levante la mano. Voy a mirar. A ver, de este lado está bien, aquí, mira, la chica está ahí feliz, contenta. Aquí de este lado, tú, aquí vos, ¿cómo está? De este lado. A ver, levante la mano, muy bien. Aí está. E sabes, hermanos, Deus hace milagros, obra milagros. Eu necessito que conozcam. Vou tentar, por lo menos, resumo de uma história. É a história de Juan Carlos. Este homem nasceu, pero su mamá e su papá não tinham condições de criá-lo. E ele foi como que regalado a outra família. E cresceu sem sua mamá, sem seu papá. Hasta que dia, depois já de grande, esse homem, com tantos problemas em la vida, com tantas lutas em la vida, com vazio em seu coração, com vazio existencial em seu coração, como teria todos estes problemas, foi a tomar, começou a tomar, e se convertiu em borracho, que vivia em la calle. Pero Deus utilizou uma irmã, e esta irmã começou a explicar a Bíblia a ele, a estudar a Bíblia com ele. E o poder de Deus tocou o coração de este homem. E este homem foi retirado de la calle e conduzido a la palavra de Deus. Este homem não sabia ler, era analfabeto. Ou melhor, aún é analfabeto. E aprendeu a ler em la Bíblia, através da Bíblia. Tomou uma decisão. Entregou a vida a Cristo Jesus. Começou uma vida nova. Hoje ele não toma, não fuma, tem um trabalho digno, é dueño de uma empresa. Aqui está sua tarjeta de sua empresa. Tem sua própria empresa. E tem funcionários, por supuesto.
este homem simples, sencillo, que estava em la calle, perdido, abandonado, foi salvo por el poder de Deus. E agora este homem está sendo sellado com o sello de Deus. Que entre, por favor, Juan Carlos, acompanhado del pastor Daniel Kairos e pastor Fabián. Por favor, meu amigo. Este é o homem, irmãos. Bendiciones. Pastor Daniel, que lindo, bendiciones. Que lindo, pastor Fabián. Este é o homem. Vou a pedir que rapidamente, pastor Daniel, tu pudiera conduzi-lo hasta la pileta, pode ser? Felicitaciones, hermano Juan Carlos, porque lo que passou contigo foi realmente um milagro. Agora tem sua própria empresa, pero lo mais importante é que ele tem a Jesus em seu coração e, además, aceptou o sello de Deus. Felicitaciones, mi querido hermano. ¿Dónde está la hermana Suma? La hermana Suma, ¿dónde está? Acércate aquí, hermana Sulma, que fue el instrumento de Dios para llevar a él hasta el bautismo. Gloria a Dios. Ahí está. Querido hermano Juan Carlos, delante de su profesora de Biblia, delante de su pastor que está aquí, Daniel, e em los braços do pastor Fabián, tu serás bautizado para o perdão de todos os pecados, para sepultar todo lo que passou e empezar uma vida nova, para ter em sua frente o sello de Deus e para ser uma pessoa nova. Nós outros pastores, como ministros do Evangelho, lo bautizamos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Amém, um aplauso para ele. Que lindo, que lindo. Glória a Deus. Pode saludar aí a irmã. Pastor Edgardo vai entrar e vai entregar a ele o kit del discipulado, porque agora Juan Carlos vai começar a testificar e predicar a seus amigos, e aí está o kit del discipulado. Amém, irmãos? A ver, quantos de los presentes en esta igreja que está acompanhando por pantalla ou através de internet ou aqui com nós outros, quantos são nossos amigos invitados? Levante a mão. Nossos amigos invitados, ou seja, aqueles que não são membros da igreja adventista. Levante a mão, nossos amigos invitados. Poderia poner-se de pé? Poderia poner-se de pé? Levante-te, por favor. Levanta-te, por favor. E vou a pedir que o quarteto Adoração passe, por favor, para cantar uma linda música para ti. Hermanos e amigos, em cada igreja, em todo o país, há pessoas levantando-se. Agora vou a pedir a los hermanos adventistas, que são amigos de ellos, que por favor levantem-se também e abrace seu amigo, abrace sua amiga, abrace esta pessoa que tu invitaste para vir aqui esta noite. Isto, permaneça ao lado dele com a mão em seu ombro, abraçando-la. E tome, por favor, em suas mãos a tarjeta que recebiste, por favor. Há uma tarjeta aí, não há? Tu tens uma tarjeta como esta? Por favor, mantenha a tarjeta em suas mãos, porque queremos orar por ti. Já ou dentro de um ratito queremos orar por ti, está bem? Tome a tarjeta e depois da música queremos orar por ti e por tu família. Quando o quarteto começar a cantar, vou a pedir que tu passe adelante com seu amigo, abraçado com seu amigo, aqui ou em cada igreja que acompanha este programa em vivo, em direto, por pantalla. Quarteto Adoração. É uma linda música. Passe, mientras tanto passe aqui adelante, al frente.
valles, deja tu fragancia en mi ser. Rosa de Sarón, con belleza enséñame a crecer. Dame tu refugio, hazme un reflejo de tu luz, luz de la mañana, que tu amor yo pueda reflejar. Señor, donde quiera que tú estés, yo voy, pues en ti confío, sé que lo imposible tú hacer lo que es correcto. Quita de mi vida todo mal. Oh, luz de la mañana, que tu amor yo pueda reflejar. Puedo ver con gran tristeza este mundo lleno de maldad, tanto sufrimiento como consecuencia del pecado. Grandioso de tu amor, tu gran amor. Oh, luz de la mañana, que tu amor yo pueda reflejar. Guíame, Señor, donde quiera que tú estés, yo voy, pues en ti confío, sé que lo imposible tú harás. Quiero hacer lo que es correcto, quita de mi vida todo mal. Oh, luz de la mañana, que tu amor yo pueda reflejar. Luz de la mañana, que tu amor yo pueda reflejar. Oh Jesús divino, que tu amor yo pueda Amém. Alabado sea Dios.
por esta música. Queremos orar por todos. Depois da oração, vou pedir um favor, que permaneça um ratito, ok? Depois da oração. E a ti que está aqui nesta igreja, delante de uma grande pantalla, depois da oração, permaneça um ratito mais, por favor. Os pastores querem falar contigo e nós queremos dar uma atenção especial a cada um. Vamos orar. Assim como estamos, vamos a orar. Querido Padre, graças por tu palavra. Graças, Senhor, por el sello que aparece de maneira tão clara em la Santa Bíblia. Nós queremos, Padre, ser parte ou formar parte de tu pueblo que tem el sello de Deus. Agora, Padre, entregamos cada pessoa que aqui está em tus manos de amor. Permita-nos ter uma boa noite e amanhã um dia feliz, para estarmos outra vez reunidos em tu presença para estudar tu santa palavra. Te lo pedimos todo, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.